A sucupira, ela ajuda a acelerar a mediunidade ou não? Aí eu não sei. Você não sabe, né? Aí eu não sei. Eu sei que me faz bem, entendeu? Não tem tosse de velho, pigarro de velho. Não tem nada disso. Então ajuda o aparelho respiratório. Entendeu? Mas eu acredito que deve existir algum alimento que acelera um pouco a mediunidade. Deve ter. Porque a mediunidade, ela tem que ser natural, né, meu? Mas você tem que ter uma mediunidade, não é uma mediunidade, disponibilidade para o plano espiritual. Mas é o plano espiritual ansioso por usar você. Aí não depende de sucupira, nem de nada. Se o plano espiritual ficar ansioso para usar você, as portas se abrem naturalmente se você tiver juízo, né? Então confirma aqui que todos são médios. Todos são médios. Mediunidade ao pé da letra. Um dia, quando nós somos espíritos, nós vamos transitar lá e cá. Aqui, vestir a roupa do corpo biológico. Lá, tirei a roupa do corpo biológico, só isso. Mas quando você fala tirar a roupa, seria no momento do sono? Não, é desdobramento natural. Natural. Com os olhos abertos. Eu estou aqui com os olhos abertos, eu transporto. Vou lá e mantenho aqui pelo cordão de prata. Mas eu posso estar lá e comandando aqui, tipo se alguém conversando comigo? Você não pensa coisa que você não quer pensar, pensando outra coisa? Não. Só que é domínio, um domínio. Entendeu? Certo. E a questão na hora que eu vou dormir, eu não vejo saindo, não me vejo saindo do corpo? Se você quiser ver, você vai ver. É só você querer. Você é dono do seu corpo. No momento você depende do corpo. Essa fala aí é fácil, mas na prática não acontece. Não acontece porque você está prisioneiro de um corpo. Quando você comandar o corpo por mérito, por direitos adquiridos, por créditos espirituais, tudo vai mudar para você. Não, aí eu concordo, porque eu entendo hoje o seguinte, por eu ser projeto espírito, eu ainda não tenho capacidade para isso. O que eu falo é intuído. Amigos espirituais é que me intuem. Por quê? Porque os neurônios do meu cérebro perispiritual correspondem. Se a minha boa vontade no meu neurônio do meu cérebro biológico, eu sou todo boa vontade, mas não tenho evolução no cérebro perispiritual, não adianta a boa vontade. Bacana. Entendeu? Agora, deve ser bacana também o seguinte, quando eu me ver saindo do corpo, né, nessa coisa que a gente chama de dormir, né, você não sentir aquele impacto do chamado susto. Pois é, mas susto é medo. Então, não tendo medo, tendo confiança, autoconfiança, você deita o seu corpo na cama e você vai ver, lá de cima você vai ver o seu corpo deitado na cama. Entendeu? Aí você se afasta, não vê mais o corpo deitado na cama. Mas se quiser ver, será que meu corpo está quietinho? Você volta e volta. Entendeu? Rapidinho. Volta pela força do pensamento, não pelo corpo perispiritual. Deu? Bacana. Força do pensamento. Os átomos entram em fila, dão a informação e busca e leva de volta. Então você não saiu do lugar em perispírito. A fila dos átomos é que saiu do lugar. Bacana. Entendeu bem? Você fala que o medo ainda é herança forte do reino animal. Isso. Medo e reino animal é mais ou menos a mesma coisa. Analisa qualquer animal. Vai comer um alimento, está com o olho no alimento, o outro olho para ver se tem algum inimigo se aproximando. Por que muita gente fala que a ignorância ela é fruto do medo? A ignorância é fruto do medo, quando essa ignorância é filha da esperteza.
Porque o esperto se faz ignorante. Agora, o ignorante não é esperto. Entendeu? Ele está no processo natural. Processo natural. É ignorante. Agora, para saber, Miranda, o ignorante, depois ele pula para o processo de ignorante esperto? Não, depois ele pula para a transição do ignorante sábio. Sábio. Está aprendendo. Se está aprendendo, não é sábio, conhece. Porque se está aprendendo, está entrando. Se sabe, saiu do que entrou. Entendeu? E como é que eu me transformo num esperto? Você se transforma num esperto quando você quer levar vantagem, sacrificar o ignorante. Mas eu posso dizer que o esperto, ele sabe que está sendo esperto? Ou ele usa uma esperteza natural de uma vantagem que ele acha também que é natural? Ele sabe que está sendo esperto quando ele não tem consciência. Quando ele tem consciência, ele sofre vendo que está levando vantagem, sacrificando o outro. Aí ele sai da esperteza. Não, sai se quiser. Se quiser também. Porque a consciência dói, mas ele apaga. Não quero pensar nisso. Não quer pensar, não. E continua errando. Entendeu? Quer dizer que ele tem um momento de escolha, né? De análise. Sempre tem um momento de escolha, porque tem um lado positivo que grita. Não devia fazer isso. Um dia ele satura. Mas se ele saturando, ele vai estar querendo ou não, querendo sim, na lei de causa e efeito de aquele que ele levou vantagem em cima dele, ele vai ter que tomar conta? Não. Ele pode tomar conta indireta e não diretamente. Por quê? Porque na Terra está todo mundo errado, viu? Não tem anjo na Terra, tem idiota que se denomina anjo. Bacana. Vamos lá, garoto, vamos lá? Vamos lá. Isso, bacana. Então, segunda parte, né? Então vamos à questão 899, né? Isso. Aquela primeira parte desse vídeo ainda eu não vou cortar não, vai seguir, viu? Achei bacana as perguntas. E essas informações também que nós demos, você não deve cortar, não. Isso, vai dar. Né? Então, 899 do Livro dos Espíritos, né? Pergunta: qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? A própria pergunta está respondendo, quem nasceu rico está usando riqueza alheia, nasceu rico, que a gente chama de pai, não é? E quem lutou para adquirir a riqueza foi com esforço do trabalho. Quem nasceu rico é um erro direto do ancestral. Do sistema herança. Do sistema herança, né? E quem nasceu pobre e ficou rico trabalhando é também um tolo, só que não tem pecado, porque está aprendendo. O outro está abusando do que sabe. O segundo está usufruindo de uma perda de tempo para ficar rico. Eu preciso trabalhar o menos possível para a sobrevivência do meu corpo, o menos possível, e estudar o mais possível para nascimento do meu espírito, porque na atual evolução, meu espírito só tem oportunidade de nascer no concreto, não tem oportunidade de nascer no abstrato, vestível. Quer dizer que nós estamos ainda até hoje influenciados por uma filosofia de que eu tenho que nascer para ser rico. Eu trabalho duramente. Influenciado para isso? Não. Eu não preciso nascer para ser rico. Se eu nascer filho de pais ricos, facilitou a minha viagem. Mas não é para gozar, é para estudar. Entendeu? Mas aí mesmo assim eu estou embutido na filosofia de que tem que aproveitar essa herança, vou gozar. Eu posso ter uma vida farta, saudável
e de ter até o prazer de comer coisas gostosas. Mas se for em benefício da saúde do meu corpo, perfeito. Mas se for em benefício do gozo, está errado. É isso aí que a gente precisa de isso que a gente precisa separar. Separar. E outra coisa também, então vamos deixar bem claro aqui, né, Miranda? Nenhum ser humano não precisa de se preocupar naquela filosofia de que nasceu tem que ser rico. Não é isso? Nasceu tem que ser rico para ter tempo para estudar. Isso é uma coisa. Agora, nascer para ser rico, para ter coisas, para prazer das coisas, para gozar a vida. Para gozar a vida é um tolo. Entendeu? Por que um tolo? Explica. Porque é preferível um pobre esforçado, trabalhador, do que um rico acomodado. O rico acomodado prejudica os pobres. E o pobre esforçado não prejudica ninguém. Deu a diferença? Ele está no seu caminho. Está no seu caminho. Indiretamente está prejudicando ele, mas é indiretamente. E está se vendo como um aprendizado também para ele. É o meu caso. Eu fui um sujeito rico, muito rico. Eu ganhava por dia o que eu ganho por mês hoje aposentado. Então era muito rico. Descobri a doutrina espírita e concluí que o meu espírito precisa de tempo para estudar e não um corpo de gozar. Deu? Meu espírito precisa de tempo para estudar. Por quê? Porque eu não tenho evolução do lado de lá para estudar sem o corpo. Deu ou não deu? Uma perguntinha, Miranda. Nascer numa comunidade em que os meios da comunidade não é muito favorável às possibilidades de eu poder estudar e trabalhar, isso aí vai acrescentar alguma coisa para o meu espírito? Vai acrescentar a lei de causa e efeito. Se você nasce num ambiente que lhe impede de estudar, é porque ontem você nasceu num ambiente rico, podia estudar e não estudou. Miranda, o planeta Terra em si já não é uma lei de causa e efeito? Pensa com calma. O planeta Terra em si é um planeta de provas e expiações. E lei de causa e efeito. Então. Agora é lei de causa e efeito, mas não impede de eu sair dessa, de eu mudar. Quando eu me direciono para mudar, tudo dá certo para todo mundo, menos para mim. Porque eu estou violentando o alicerce do planeta Terra. Bacana. Tem espírito que nasce numa família bem assim, bem abonada, mas não sai do lugar. E tem espírito que nasce naquela comunidade que eles chamam, uma palavra até de... Pobre, né? Pobre, né? A favela. E sai do lugar. E sai do lugar. E aí? Espírito que nasce numa favela e sai do lugar, está pronto para nascer em outro lugar melhor. Enquanto que o que nasce na riqueza e fracassa, não está pronto para continuar rico. Vai nascer na favela, deu? Vai mudar, é troca de posição. Não é? Os pais ricos de antigamente podia ter um escravo para cuidar do filho. Só que esqueceu da rotatividade, deu? Kardec veio há 150 anos atrás. A escravidão foi até 100 anos atrás. Então tinha Kardec mostrando que estava errado. Mas eles não se interessaram em estudar Kardec. Então dava mordomia aos filhos. Na rotatividade o filho volta pobre, não está acostumado a trabalhar, só tem um jeito: comprar uma arma e tomar o dinheiro de quem trabalha, deu? Então, o que é o ladrão de hoje? É aquele que vive às custas de quem trabalha. Por quê? Porque o pai dele ontem, rico, considerava ofensa o filho trabalhar. Deu? Sim, mas nós podemos pensar com carinho, com muito carinho. Não com carinho, não, com tristeza, viu? Mas eu prefiro o carinho, porque a tristeza já é uma tristeza em si. Miranda, tem que levar no chocolate, né?
Isso aí é malabarismo teatral, né? Eu tô fora, né? Você é cruel com você. Falta carinho, Miranda. Miranda, você fala a questão do ladrão e assassino. Até parece que a pessoa já nasceu ladrão. Já nasceu ladrão. Porque ela não quer buscar outra opção, porque o pai dela não ensinou outra opção. Você, meu filho, é rico. É vexatório trabalhar. Está aqui um escravo a trabalhar no seu lugar. Só que esse pai burro se esqueceu do principal. O escravo está evoluindo com aptidões em qualquer área. O filho matou as aptidões naquela encarnação rica. Aí você quer dizer que o pai ali está formando indiretamente uma escola de ladrãozinho. Ele vai ser um ladrão. Indiretamente não, diretamente. Por quê? Porque o pai era rico e não se preocupou em estudar, entendeu? Eu tenho que unir o útil ao agradável, riqueza e estudo. Entendeu? Cruel. Agora, riqueza e vagabundagem gera ladrões e assassinos. aí eu falo a frase do Miranda, deixou a porta aberta. Se a gente analisar com calma, o Brasil com 200 milhões de habitantes, pelo menos 30% é ladrão. Falei claro. Ladrão escondido, é claro, porque senão tinha que pôr 30%, 200 milhões, 60 milhões na prisão, né? Se fosse prisão com sabedoria, parabéns. Mas a prisão não é com sabedoria, é para manter a fábrica de vagabundos, entendeu? Comer, beber e dormir. Comer, beber e dormir. É triste. Vamos lá? Temos que criar juízo, né? Nós estamos lá, ué. Nós estamos lá. Chique demais. Essa foi muito boa. Muito boa. Quer dizer, eu fico analisando o Papai do Céu, ele é uma raposa mesmo. De todo jeito que o ser humano tenta esquivar. Eu tenho que usar a minha inteligência para driblar o Criador. Falei claro? Isso. Senão ele me dribla. Então, ó Papai do Céu, onde quer que o senhor esteja, eu não sou bobo não, eu já acordei. Então eu que vou lhe driblar. Isso. Viu? Que é desafio. Então de novo a pergunta. Isso, claro. De novo. Saímos da reta, né? 899. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Todos dois estão errados, mas um mais errado que o outro. O primeiro está errado porque esbanja a riqueza, então esse foi reprovado como rico. O outro que trabalhou a vida inteira para ficar rico está aprovado na riqueza. Mas e o resto, que é o espírito? Isso vem depois, na sequência das reencarnações. Porque nesses dois casos aqui, todos dois são reencarnações, tá? Não sabe viver é reencarnação. Com certeza. De acordo? Então vamos à resposta. Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não se lembra, né? Se não lembra, né? Então o que acontece? Bonito, poético, Kardec, onde quer que você esteja, mas todos dois estão errados. É um erro esbanjar e é um erro dedicar o tempo total para acumular dinheiro. Por que é erro? Porque eu preciso de dinheiro enquanto meu corpo estiver vivo. Agora, se eu precisar de dinheiro para garantir a sobrevivência da minha mulher e dos meus filhos, eu estou errado. Porque minha mulher, ela tinha que ter uma profissão antes de ter se unido a mim. Tinha que ter uma profissão. Se não tivesse, devia adquirir uma profissão depois de casada. E os filhos? É um erro herdar. O único erro, única herança que vale de fato corretamente para um filho é a herança intelectual. Entendeu?
Meu filho, se você quiser estudar para ter uma profissão, bem, se não quiser estudar, está aqui um balde e uma vassoura. Faça a limpeza da casa todo dia, que você tem um pão de cada dia no fim do dia. Ficando entendido, eu já lhe previno, que quando eu morrer, você tem que arranjar outro emprego com balde e vassoura, você não sabe fazer mais nada. Se tivermos a coragem de fazer isso, o mundo melhora. Talvez com 1000 anos, não menos do que isso. Com certeza. De acordo? Se não tivermos coragem de fazer isso, o planeta Terra se desintegra e nós continuaremos do lado de lá sem um novo planeta do mesmo jeito que nós estávamos. Falou claro? Falou claro, garoto. Então, 900. Isso. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazê-lo bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular conflito de maior soma legar aos seus herdeiros? Ô Kardec, essa pergunta é para burros, não é para pessoas intelectualizadas. De acordo? De acordo. Vamos analisar a pergunta. Vamos ver a resposta. É um compromisso com a consciência má? Não. Se é mal, não tem consciência, entendeu? Não tem consciência. Não existe consciência má. Certo? Maldade é falta de consciência, entendeu? Isso é verdade. Coloquei aqui sem consciência. Então, vamos de novo a pergunta. Aquele que incessantemente acumula haveres é uma estupidez. Eu não existo para acumular haveres. Eu existo para garantir o pão de cada dia. Agora, esses haveres, se eu tiver juízo, o que sobrar por ocasião da minha morte jamais deve ser entregue a filhos e esposa. Eles deveriam continuar o trabalho deles. Se essa esposa ficou à toa a vida inteira cuidando da limpeza da casa, vai ser doméstica cuidando de limpeza de outras casas. O que tem? Agora, se ela for esperta, e ele trabalha e dá mordomias a ela usa o precioso tempo dela para estudar. Quando ele morrer, ela diz tchauzinho a ele, com o diploma ou os diplomas que ela tiver acumulado, ela pode adquirir uma profissão qualquer naquela área que ela estudou. Deu? Deu. Erro grave na humanidade. 2 pontos. Herança. Na herança, os herdeiros ignorantes beijarão com os lábios os pais, mas com o pensamento adorarão a morte deles. Viu? Falei claro? Super claro. Podem não confessar isso, podem até chorar, mas eu afirmo e quero pagar a conta sozinho. Nós, a humanidade, somos atores no palco da vida burra. Falei claro? Falou claro. Tem que pegar pesado. Pura realidade. Não é? Então, aquele que incessantemente acumular haveres, eu digo e repito, é um burro. Eu não existo para acumular haveres. Eu existo para ter garantido o pão de cada dia, usando o meu precioso tempo para estudar. Ficando entendido que é estudar aprendendo e não vendo palavras. Tá certo? Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, é preferível acumular haveres e não fazer o bem a ninguém do que sustentar vagabundos. Falei claro? Falou claro. Aqui trocou, né? Trocou aqui pela mão. Né? É preferir fazer os haveres lá, criar os haveres. Fica entendido. Se eu trabalho igual um cão,
tem uma doméstica que cuida das minhas coisas. Todo fim de mês, se essa doméstica for santificada, eu beijo as mãos dela e entrego o dinheiro do ordenado dela no fim do mês. E se eu for mais evoluída ainda, eu digo: minha querida, graças a você, eu posso trabalhar tranquilo porque você cuida das minhas coisas. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e que esse dinheiro se multiplique na sua mão. E se essa doméstica, em qualquer ocasião, adoecer, se for preciso, ele tira do dinheiro do bolso dele para curar essa doméstica. E você quer fazer bem e não o bem, besteira. Certo? Ficou claro. Achará desculpa que valha. Achará desculpa para a consciência, tá? Não existe desculpa para a consciência. Se eu sou burro, meu lugar é sofrendo, deu? Sou burro. Então, achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? Na terra, nós não temos herdeiros, nós temos contrários, criadores de casos, espertalhões que a gente denomina de filhos. Na terra não existe nem pai nem filho, nem mãe nem filho nem filha. Na terra o que existe é um rebento que espirrou depois de um sexo gostoso, deu? Falou tudo, foi bem claro. Então, está tudo errado com a humanidade. Ou nós consertamos isso, ou a humanidade vai fracassar de novo. Entendeu? Fracassou no tempo de Sodoma e Gomorra, fracassou no tempo de Roma, fracassou agora no tempo do Vaticano, que lá internamente o Papa, que deveria ser protegido e idolatrado, está morrendo de medo de matarem ele, deu? Está claro? O outro Papa renunciou para sobreviver. Não foi porque está velho e cansado, não. Renunciou para sobreviver. Esse está com medo de matarem ele, deu? E mata. Por que mata? Porque a herança vale mais do que o espírito que comanda a herança, deu? É por isso que a humanidade da Terra inteira é tudo menos gente. Falei, cara, e eu me incluo. O que eu sou? Uma porcaria. Deu? Acordei agora, mas o que adianta? Só na próxima. Se tiver próxima. Se tiver próxima. Eu não mando nada. Então vamos à bestialidade da resposta, tá? É um compromisso com a consciência má. De acordo? Se é consciência, é clonagem do chamado Deus. Deu? E o próprio Kardec está confirmando o que eu disse agora, na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei de Deus na consciência. Se é lei de Deus, a consciência é a corporificação da lei de Deus em mim. Deu? Falei claro? Falou claro. Por isso que não pode ser má. As considerações, Miranda? Já. Então, fim de papo. Nos perdoe quem nos escuta. Tenha paciência quem nos escuta. E tem dois caminhos a seguir. Ou aceita o desafio, ou nos ignora. Se nos ignorar, precisa de mais tempo. Se aceitar o desafio, vai encurtar tempos. Deu? Fique.